Bom, já tô gravando, vou compartilhar minha tela. Tá, tá dando para ver bonitinho o PowerPoint? Espera aí que eu vou supor que foi o sim, sim, tá ótimo, obrigada, que eu não consigo ver o chat quando estou compartilhando a tela. Bom, as reações que a gente vai ver hoje são as reações, de saponificação e de transesterificação. E as 2 têm relação com o éster e com algumas reações que a gente já tinha visto antes. Então, eu tô dando elas no final justamente porque precisa dos conhecimentos que a gente já teve nas outras aulas. Então, se alguém não lembrar de alguma coisa, precisar que eu explique de novo, avisa pelo microfone que a gente volta. Eh, então, lembra que a gente na aula, não acho que não foi a passada, mas em algumas aulas atrás a gente viu eh, a hidrólise do éster, que é justamente o processo inverso da esterificação? Então, agora a gente vai ver uma outra hidrólise, só que é uma hidrólise, básica. Então, o que que era eh, a hidrólise mais tradicional, né, a hidrólise no meio ácido? Era era, eh, era a hidrólise onde a gente pegava um éster e colocava ele junto com a água. E aí o que acontecia é que ocorria a quebra desse éster. Isso gerava um ácido, carboxílico e um álcool. Era essa a reação que a gente tinha visto, né. E quando a gente passava isso para os triglicerídeos, a gente formava, também álcool e ácido carboxílico, mas aí a gente tinha a formação de ácido graxo, né, que eram aquelas longas cadeias, e o glicerídeo, porque a gente estava falando de um glicerídeo não, um glicerol, porque a gente estava falando de um triglicerídeo aqui, né. Então essa ligação, que unia aqui as moléculas continua, então a gente tem um glicerol. E aí é um pouco isso que a gente vai ter na formação de sabão. Então, o que que vai ser a hidrólise básica, né? Por que que ela é básica? Porque a gente não está mais colocando uma água, a gente está colocando uma base aqui. Então, a gente vai pegar o éster igual, vai colocar junto com, uma base e vai ter a quebra. Igualmente, a gente vai quebrar essa molécula, essa parte vai formar o álcool e essa parte do éster vai formar um sal. Por que não mais o ácido carboxílico? Porque aqui a gente tinha antes uma água, né, então a gente tinha isso. Só que agora a gente não tem mais esse segundo H para se unir aqui e formar aqui o grupo carboxila. Então, como a gente não tem mais isso, o que vai ser formado no lugar desse H, como a gente tem um sal, a gente tem um ânion, eh a gente vai formar um sal, que ele vai se ligar aqui com O. Então, o que vai ser gerado aqui é um sal no lugar de um ácido carboxílico. E, bom, essa diferença é importante, por quê? Porque aí, quando a gente faz essa reação num triglicerídeo, o que que vai acontecer? Vai acontecer a formação de sabão. A gente vai ter a mesma ideia, você vai ter a quebra da ligação, vai se formar o álcool, né, no caso, eh, como aqui a gente tinha o triglicerídeo, continua aqui tendo essa ligação, é uma glicerina aqui no caso, e o Na, agora não é mais o H da água, né, porque agora a gente está usando uma base, o Na vai se juntar
com outro pedaço do nosso antigo éster e vai formar, vai formar o sal. Só que esses sals juntos e com as longas cadeias que estão aqui, né, de ácido graxo, eles formam o sabão. Eu trouxe aqui mais especificamente, ó, mais forte, para ficar mais claro. Aqui a gente está falando de ácido graxo, tá? Então, elas são esses R's aqui são cadeias longas, tá? Vocês têm que pensar nos ácidos graxos, que são aquelas longas cadeias de, eh, de, de carbono com o grupo carboxilar no final. No caso aqui a gente não tem grupo carboxilar no final, mas é que ajuda a lembrar aqui, porque justamente o que, que vai ser o sabão? Vai ser justamente essa mistura de sal e de ácido graxo. E, bom, então a gente tem o triglicerídeo, né? Que, como a gente viu aula passada, que a gente falou de bioquímica, que a gente falou dos lipídios, lembra? Eles são derivados ou de óleo vegetal ou de gordura animal. E quando ele reage com a base, o que vai acontecer é que você vai gerar um, um álcool, um glicerol, e um sal. E nesse caso, essa mistura de sal, de ácido graxo, é o que a gente chama de sabão. Ela é justamente, ó, aqui tem a definição. O sabão vai ser justamente essa mistura de sais, de ácido graxo, que vai vir dessa hidrólise básica dos triglicerídeos, seja ela proveniente dos óleos vegetais ou das gorduras animais. E bom, aí vamos falar um pouco do sabão, que é interessante a gente saber as propriedades deles para a prova também. Como o sabão funciona? A gente viu que a gente está trabalhando com longas cadeias aqui, né? Aqui, e longas cadeias aqui de longas cadeias carbônicas, que, como a gente já sabe, são cadeias apolares, né? A gente está pensando agora só na parte da cadeia que tem H e C apenas, nesse pedaço da cadeia. Então, a gente sabe que ela é apolar. Só que tem essa ponta aqui que vai ser polar. Então, o que acontece? No sabão, a gente tem moléculas bem grandonas, com uma parte apolar, que é a parte onde a gente só tem carbonos e hidrogênios, e a gente tem uma pequena parte polar, que é a parte que vem do nosso éster, né? Que veio do éster e que agora, no caso, é um sal. E bom, por que isso é importante? Porque por causa dessas partes diferentes, essas moléculas conseguem se ligar tanto à gordura quanto à água. E é por isso que ela limpa as coisas pra gente, ela tira a gordura, né? Então, quais que são as propriedades do sabão? Tem uma propriedade que é chamada de tensoativa. Por quê? Sabe aquela tensão superficial da água, que faz com que, por exemplo, insetos consigam pousar na água? O sabão consegue diminuir essa tensão justamente por, por causa dessa forma dele, de ter uma parte apolar e uma parte polar. E, ao mesmo tempo, por ter essa divisão, olha o que ele consegue fazer. Essa parte, agora eu vou nesse desenho aqui, para ficar mais fácil de ver. Todas essas longas cadeias pretinhas são as partes apolares, a longa cadeia de carbonos. Como são longas cadeias de carbono aqui, elas conseguem se ligar à gordura. Então, todas essas partes internas aqui se ligam à gordura. E todas essas cabecinhas aqui, né, que estão se representando justamente a parte polar, elas conseguem se ligar com a água. E aí, isso forma o que é chamado de micela, que é justamente essa interação da gordura com as moléculas de, de sabão. E aqui a gente vamos pensar que a gente está num recipiente de água, tá? E então, aqui fora, a gente vai ter todas essas cabecinhas se ligando com as moléculas de água.
E aí, por que que isso é importante também? Porque aí isso vai dar isso vai mostrar pra gente outra propriedade da do sabão, que ele é um agente emulsificante. O que que significa isso? Que, justamente a água e o óleo, que na teoria são insolúveis, vão conseguir, se misturar um dentro do outro, por meio da ligação das moléculas de sabão. Então, as partículas de óleo, elas vão conseguir se dispersar na água, por causa do sabão, formando uma emulsão. E aí, por isso que a gente consegue limpar, porque, por exemplo, a gente está com a nossa mão com a gordura, aí a gente vai passar sabão, a gordura vai ficar aqui dentro, a gente vai jogar a água depois, a água vai fazer ligação com a parte externa da micela e vai levar embora a gordura. E aí, só uma observação, o sabão e o detergente funcionam de formas parecidas, o que diferencia eles é o sal de formação deles, tá. Então, como a gente estava vendo o sabão, que vai ser formado a partir de ácidos graxos, e diferente do detergente, que vai ser formado a partir de ácidos sulfônicos. Mas em relação à forma como eles vão operar, essa questão da gordura, da micela, de ter essa longa cadeia apolar e uma cabecinha polar, isso funciona da mesma maneira. E aí, bom, então, para ficar mais clara essa parte de emulsificação. Então, como eu tinha falado, né, aqui a gente vai ter a longa parte apolar fazendo a ligação com a gordura, e a gente vai ter essa cabecinha polar fazendo ligação com a água, tá vendo aqui, ó? Esse desenho tá mais fácil para ficar claro como é que funciona. E aí, o que acontece? Aqui, eu peguei esse desenho para ficar claro e para caso apareça na prova, vocês terem uma noção do que está acontecendo aqui. Primeiro, uma coisa que parece meio estranha, essa parte aqui, o que é isso? É a superfície da água, tá? Porque, essas moléculas de sabão, deixa eu ver que horas são. Ah, tá cedinho. Essas moléculas de sabão, elas também vão se ligar na superfície e aqui quem que está fazendo o papel de apolar é o ar, o papel de apolar não, quem está fazendo a ligação com a parte apolar é o ar, e aí toda essa primeira camada está ligada na superfície da água, tá bom? Por isso que tem essa camada toda virada para cima, que o ar também é apolar, assim como a gordura. E aí, aqui olhando para as partes de dentro, aqui a gente tem as moléculas de sabão, e aqui de vermelho, de vermelho não, né? De laranja, a gente tem as gorduras, essas bolinhas aqui. E aí, o que acontece? A gente tem esse desenho aqui, mostrado nessa figura. Então, percebe que se a gente tem um recipiente com água e óleo, o recipiente fica assim, certo? Porque são substâncias que não são que são insolúveis, né? Se a gente coloca óleo na água, ele não vai se dissolver. Mas quando a gente coloca o sabão, o que acontece? Partículas, gotículas da gordura, do óleo, conseguem interagir com a água, ficar no meio da água, por causa do sabão, porque a gordura vai estar conectada na parte apolar e a água vai estar ligada com a parte polar. E aí, por exemplo, digamos que a gente está numa torneira com água corrente, o que, que vai acontecer? A gente está lavando nossa mão. Passamos sabão na mão, aconteceu as micelas, e aí a gente vai jogar água. A água vai se ligar com isso, e como a água está correndo, ela vai levar embora para a gente as gorduras da nossa mão, ou da louça que a gente está lavando com detergente. Aí, bom, isso foi a sabonificação que eu queria falar. Não sei se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem, a gente já pode parar agora e tirar alguma dúvida. Aí, se tiver, só vou pedir para abrir o microfone que eu não consigo ver o chat. Senão, eu vou passar para a próxima já.
Vou passar Acho que tá de boa, Carol. Tá de boa? Tá bom. Então, bom, a próxima reação que eu queria falar era justamente da transesterificação. A gente ainda vai estar falando de reação com éster, tá? Então, as 2 reações que a gente está falando nessa aula são reações envolvendo éster. Essa reação vai ser justamente transformar um éster em outro éster. Isso pode ser feito com álcool, mas também pode ser feito com ácido carboxílico, tá? E aí, bom, existe a presença pode existir a presença de um catalisador para deixar ela mais rápida, essa conversão, mas não é obrigatório, tá? E por que a gente vai falar dessa reação? Porque tem uma produção muito importante que envolve ela, que é a produção do biodiesel. E cada vez mais, como a gente aquecimento global e tudo que está acontecendo, poluição que está acontecendo por aí, cada vez mais pode ser que o vestibular tenha uma pegada mais ecológica, então talvez falar sobre o biodiesel seja uma coisa que apareça cada vez mais. Aí é um chute meu, da gente, mas assim, já apareceu em Enems diversos, então é bem legal falar de qualquer jeito. Bom, então o que é o biodiesel? Vai ser justamente uma mistura de ácidos. Geralmente, os álcools mais comuns são o metanol e o etanol, tá? Na hora de fazer a reação, mas podem ser feitos diversas reações diferentes com outros álcools, mas esses são mais comuns. E eles vão ser justamente, então, a mistura de ésteres de ácido graxo derivados justamente dos óleos vegetais ou gordura animal, mas aqui a gente está falando mais dos óleos vegetais mesmo, que é o que importa, principalmente no Brasil, onde a gente tem, por exemplo, uma plantação de soja absurda, e pensar em produção de biodiesel faz muito sentido num país onde tem uma produção tão grande de soja, por exemplo, né? Não só soja, como outros óleos vegetais, óleo de girassol, etc. Mas, bom, então, como a gente estava falando, a gente estava falando de ésteres, mais especificamente de triglicerídeos, né? Aqui a gente está falando, então, de uma gordura. Novamente, a gente está pensando aqui em cadeias longas, tá bom? Aqui é só uma representação que vai depender de qual molécula a gente está falando, por isso que a gente usa o R como uma representação genérica. A gente vai fazer, então, a reação de um éster com um álcool, e isso vai formar a glicerina, como a gente já tinha visto antes também, e vai formar um éster de ácido graxo, que aqui, no caso, é o biodiesel. Aí, eu também trouxe outra reação importante, que lembra que a gente estava falando da PET, quando a gente estava de PET, quando a gente estava falando sobre polímeros? Aqui a gente tem um polímero, né? Lembra que a gente só representa a parte que se repete N vezes para representar, porque senão a gente ficaria meia hora desenhando a molécula, mas aqui é um polímero, que é o plástico que a gente usa, a PET. Para fazer a PET, antes disso, tem uma fase que se passa por uma transesterificação. Você reage. Aqui são nomes difíceis, vocês não precisam saber de nada, eu só estou mostrando uma outra reação que é interessante para caso perguntar de exemplos de transesterificação e para mostrar como elas estão muito presentes no mundo industrial hoje em dia. Então, você vai pegar um ácido carboxílico, né, aqui, e um álcool. E aí você vai ter aqui, você vai formar essa molécula monstruosa, não vou nem você não precisa saber isso de jeito nenhum, tá? E também você vai formar 2 metanols, tá? Tipo,
aqui não está esse modo que está nessa representação fica mais difícil de ver, mas aqui, quando está escrito menos 2 metanols aqui, é porque é como se a gente fosse representar daquele jeito clássico, mais 2 metanols aqui, assim, tá? É a mesma coisa. Essas moléculas não sumiram, não, elas estão aqui na reação. E aqui também usado catalisador, mas também não precisa saber que catalisador usa, que é só por curiosidade. Então, bom, era um pouco isso que eu queria falar de esterificação. O mais importante é realmente a questão do biodiesel, mas então, meio para resumir o que a gente viu hoje, né? Então, a gente viu 2 reações, as 2 envolvendo, óleos e gorduras, né, a gente está falando de triglicerídeos aqui, e, então a gente está falando de ésteres, e aí o que vai mudar é o que a gente coloca junto, né, e isso vai fazer uma grande diferença. Quando a gente coloca aqui a soda cáustica, né, como é conhecido também a base inorgânica com, com sódio, aqui no caso, então, a gente vai colocar uma base inorgânica, e aí isso vai fazer com que se gere o sabão, e aqui nesse caso a gente vai colocar um outro um outro ál um outro, um outro álcool, e isso vai fazer com que se gere de novo um álcool e um éster mais diferente, mais um éster e um álcool diferente do que eles eram originalmente, né, porque vai se quebrar, as ligações, e aí você vai ter a formação, então aqui nesse exemplo, do glicerol e do biodiesel, tá vendo que são ésteres. Aí aqui, ó, por exemplo, eu trouxe um exemplo do Enem, que, vocês vão ver que geralmente não são questões muito difíceis, assim, mas como, elas aparecem vira e mexe, é interessante a gente saber. Então ele vai falar que um dos métodos para produzir o biodiesel é justamente como a gente viu, a transesterificação, no caso aqui ele está falando do óleo de soja, usando o metanol em meio básico. E aí ele fala aqui que para realizar isso, precisa ser realizado na ausência de água. Aí a imagem vai mostrar para a gente a produção, desse biodiesel. E aí ele pergunta assim: essa ausência de água, ela por que ela é necessária? E aí a gente tem as nossas alternativas aqui. Para manter o meio reacional no estado sólido. Será que é isso? Não, né. Por quê? Porque não faz diferença, tipo, eh, primeiro que a gente não está falando de um meio sólido, segundo que se você colocasse água, não dependendo de quão sólido está o nosso meio, também não ia alterar, essa não tem nada a ver. Aí, para elevar a concentração, para manter elevada a concentração do meio ácido, do meio reacional, também não, porque, não faz sentido essa, porque a gente pode colocar, por exemplo, água e colocar mais dos nossos produtos. Não faz muito sentido, você, falar que ela precisa ser realizada na ausência de água, por uma questão de manter elevada a concentração, porque isso pode ser, eh, modelado conforme você coloca os produtos. Então também não. Aí para manter constante o volume de óleo, também não faz sentido, né, pela mesma justificativa do de cima. Pra você manter constante não faz diferença se você tem uma água ou não. O volume de óleo vai continuar igual com o que você colocou lá, tendo água ou não. Para evitar a diminuição de temperatura da mistura, também não
não faz sentido você falar que precisa ser realizado na ausência quando você está falando de, evitar que diminua uma temperatura, porque se fosse só esse o problema, a gente poderia, pensar em um aquecimento, e aí não seria necessário, preciso, seria só favorável para não se gastar energia. E aí a gente sobra aí, para evitar a hidrólise dos ésteres, no meio reacional e formar sabão. Viu como as 2 matérias que a gente viu agora se uniram? Se a gente colocasse, eh, se a gente colocasse, água nesse meio aqui, o que que ia acontecer? Ia ocorrer a hidrólise desse produto e como tem base aqui, ó a base aqui que a gente viu para formar aqui ó, desculpa, já estava aqui, para formar o nosso sabão. A nossa base a gente tem nossa base aqui, a gente tem nosso éster. Se a gente colocar água, pode se formar a hidrólise dos ésteres e ter a formação de sabão. Só que ele não quer a formação de sabão, ele quer a formação de biodiesel. Então, para que se evite que ocorra essa hidrólise, você precisa fazer essa reação do biodiesel na ausência de água. Ficou claro a questão? Ficou, Carol. Era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Hoje a aula era bem curta, era só essas 2 últimas reações que eu achava que era importante falar antes da revisão, principalmente agora para o Enem. Existem muitos, se vocês pesquisarem até na internet, exercícios Enem, sabonificação ou biodiesel, vão aparecer outros. Eu trouxe um só que relacionava as 2 matérias, que eu achei interessante. Aqui eu trouxe um exercício só caso, que não tem nada a ver, sobre isomeria, só para dar uma retomada, uma relembrada nas matérias, mas eu acho que eu vou liberar vocês antes, e aí vocês cada um foca na matéria que quiser, e, eh, e e aí também se quiser dar uma descansada para a próxima aula, não sei como é que tá o horário de vocês, aí vocês ficam mais livres. Eu vou interromper aqui a gravação.